Bruno, eu acho que a gente pode ir começando, porque a gente se preocupa com a programação, os outros trabalhos, né? Sim. É, inclusive, eu também, depois dessa sessão de dois trabalhos, eu vou mudar de cadeira, eu vou apresentar um meu também em outra sala. Então, eu Uhum. estou de olho nos horários. Acho que a gente pode ir começando, daqui a pouco o Álvaro chega, né? Uhum. Então vai lá, Bruno, vou te dar aí toda a liberdade, fique à vontade, você tem uns 15 minutinhos aí para nos apresentar o seu trabalho, que eu já vi que está excelente, parabéns. Vai lá, vou deixar você à vontade e depois a gente Beleza, participa. Boa sorte, vai lá. beleza. Obrigado, professor. Compartilhou aí certinho? Sim, tudo Foi? ok, chegou para a gente. Beleza, então. Primeiramente, bom dia a todos, né, presentes na nossa sessão. É um prazer estar apresentando mais um ano aqui no Congresso USP. Esse trabalho foi elaborado por mim, né, e pelo meu ex-orientador, o professor Leonardo Flack. Nós somos lá da Universidade Federal de Santa Catarina. E o trabalho tem como título Gerenciamento de Resultados por Atividades Operacionais e Persistência dos Lucros, uma análise com as empresas brasileiras de capital aberto. Começando com a contextualização do tema, o gerenciamento de resultados é um assunto, né, já bem desenvolvido na literatura. Tem bastantes estudos, já tem bastante conclusões sobre os estudos sobre o gerenciamento de resultados. É, faz parte, ele faz uma proxy, né, para uma qualidade da informação contábil. E o que é o gerenciamento de resultados, né? Muitos dizem que o gerenciamento de resultados é quando os preparadores das informações financeiras eles fazem um julgamento acerca dos relatórios contábeis, né, dos relatórios financeiros. E ele pode ser, muitos dizem que pode ser uma manipulação, né? Eu coloquei entre parênteses, porque às vezes também não pode ser considerado isso, né? A literatura discute muito acerca disso. E o gerenciamento de resultados seria, né, uma intervenção proposital do preparador da informação, normalmente pode ser o gestor ou o contador, né, que prepara essa informação financeira. E esse interesse dele pode ser interesse próprio, né, como às vezes tem remuneração variável, remuneração executiva, ou pode ser realmente interesses corporativos, né, da própria companhia onde que esse preparador da informação trabalha. E dos itens, né, que pode ser passível de manipulação por parte é o lucro, né? E o lucro, ele é utilizado muito como uma ferramenta de análise, né, como valuation. Muitos usuários da informação financeira, né, da informação contábil, utilizam o lucro como uma ferramenta para análise de investimento, né? Então, o lucro, ele sempre foi visto como muito importante, né, por parte, tanto que existem pesquisas que dizem que ele os usuários da informação, os acionistas, os credores, às vezes utilizam muito lucro, né? Eles têm uma fixação funcional, né, em cima do lucro e pode até acabar esquecendo, né, que existem outros itens também muito importantes para fazer a avaliação dessas empresas, né? Então, aí também entra, né, o conceito de persistência dos lucros, né, que ele também é um indicativo de qualidade do lucro, né? As pesquisas que falam sobre a persistência, eles também falam que a persistência dos lucros é um indicativo de qualidade daquele lucro, né? E muitas pesquisas estudam, né, procuram verificar o que pode afetar, né, a qualidade do lucro, o que pode afetar a persistência dos lucros, né? E também existem estudos que procuram verificar se essa manipulação da informação contábil, se esse gerenciamento de resultado, ele pode afetar, né, ou não a qualidade do lucro. As pesquisas estão, né, em ascensão, né, como verificar, né, se o gerenciamento de resultados ele pode afetar a qualidade do lucro ou não, né? E a nossa pesquisa ela tem como esse objetivo, né, dando a seguinte questão de pesquisa, o problema de pesquisa, né? Qual é o efeito do gerenciamento de resultados por atividades operacionais na persistência dos lucros e fluxos de caixa operacionais futuros das companhias brasileiras de capital aberto? E, então, o nosso objetivo com a pesquisa foi analisar, né, o efeito do gerenciamento de resultados por atividades operacionais na persistência dos lucros das companhias brasileiras de capital aberto. Como justificativa, né, uma justificativa prática seria que
a Bolsa de Valores brasileira, ela conquistou mais de 1,5 milhões de novos investidores em 2020, né? Mesmo um ano de pandemia, a Bolsa teve, né, um aumento, foi um aumento de aproximadamente 92%. Então, mesmo no ano de pandemia, tivemos crise, né? A Bolsa de Valores ela registrou uma alta em investidores e o nosso estudo tem como amostra, né, como população na real, as empresas listadas na B3, né, na Bolsa de Valores. E como o lucro é uma ferramenta muito importante, né, para análise das companhias, então seria uma das justificativas. E também só foram encontrados, né, estudos internacionais. Eu sei que é uma justificativa meio, não diria fraca, né? Mas eu, durante as minhas pesquisas, né? Durante quando eu estava elaborando o trabalho, eu só encontrei 2 estudos internacionais que faziam essa análise, né? De gerenciamento de resultados por atividades operacionais com a persistência dos lucros. E esses estudos não incluíam na amostra as empresas brasileiras. Contribuição como contribuição teórica para a literatura de qualidade da informação contábil, né, visto que o gerenciamento de resultados e a persistência dos lucros são atributos da qualidade da informação, né, são proxies utilizadas para indicativo de qualidade da informação contábil, e também para a literatura de gerenciamento de resultados operacionais, né? Visto que no Brasil agora as pesquisas de gerenciamento de resultados por atividades operacionais estão começando, né, a serem feitas, não que não exista, né, pesquisas, existem pesquisas boas também, mas muitas pesquisas são focadas no gerenciamento de resultados por meio dos accruals, né, que é outra modalidade de gerenciamento de resultados. E como contribuição prática, para o mercado de capitais, né, como eu disse anteriormente, são utilizadas as empresas listadas na B3, e para os usuários externos de uma forma geral, né, como acionistas, credores, os usuários externos dessas informações financeiras. E agora partindo para a nossa revisão teórica, né, falando um pouco sobre qualidade da informação, os pesquisadores discutem há muitos anos, né, a qualidade e a relevância da informação contábil, não é uma linha de pesquisa nova. Anteriormente, os números contábeis, eles se perguntavam, né, se ele é relevante realmente para o usuário externo, e as pesquisas lá nos anos 60 começaram a comprovar, né, que realmente esses números são importantes, aqueles números lá não estão por nada, né, então, e também não há um termo específico que defina a qualidade da informação contábil, né, como eu disse, existem várias proxies para você definir se a informação é de qualidade ou não, existem várias definições, e também não há uma única métrica, né, como eu disse também, que para se medir a qualidade da informação. E no nosso estudo, né, nós utilizamos essas 2 métricas, né, a persistência dos lucros, que é com base na propriedade, né, dos lucros, e o gerenciamento de resultados. E essas 2 proxies, né, para a qualidade da informação foram utilizadas no nosso estudo, e ligada nessas 2 tem as nossas hipóteses, né, do nosso estudo. Agora falando mais um pouquinho sobre o gerenciamento de resultados, ele é um julgamento dos relatórios financeiros, né? As normas contábeis, elas possuem algumas das normas, existem diversas formas de mensurar e evidenciar um mesmo ativo, né? Tem, como, por exemplo, os ativos biológicos, existem diversas formas que você pode mensurar aquele ativo, né? Então, muitas vezes a gerência pode escolher a mais oportuna, né? Não sendo a mais adequada, mas a mais oportuna para o momento. E talvez essa classificação diferente pode ser classificada, né? Essa classificação de ativos e passivos, receitas e despesas pode ser classificada como gerenciamento de resultados. Como eu disse, né, os padrões e normas contábeis, como o IFRS, nosso CPC, eles às vezes têm diversas formas de mensurar e evidenciar uma informação financeira. E Paulo, lá na sua tese em 2007, né, mostrou, né, no seu trabalho que existe 3 modalidades de gerenciamento de resultados conhecidas. Hoje estão, né, surgindo mais modalidades e tal, mas nesse trabalho dele ele explica, né, que existe pelos accruals, como disse anteriormente, pelo classificatório e pelas atividades operacionais, que vai ser o foco do meu estudo, né? Eu não vou entrar em detalhes nas outras modalidades, mas por atividades operacionais foi escolhido para o nosso estudo.
Agora entrando um pouco sobre a persistência dos lucros, né? A persistência dos lucros, ela pode ser um indicativo de qualidade do lucro, né? Quando esse lucro ele é persistente, né? Ele persiste entre os períodos. Os estudos indicam que esse é um indicativo de qualidade, né? Que aquele lucro pode ser considerado de qualidade. Então, quando um lucro atual ele influencia no lucro futuro das companhias, esse evento é chamado de persistência dos lucros. E também não somente você pode ver, né, se o lucro afeta, né, somente o lucro como indicativo, né? Você também pode incluir outros elementos, né, das demonstrações financeiras ou itens além das demonstrações financeiras, né? Como, por exemplo, nesse caso que eu incluí, né, no modelo de persistência dos lucros, o gerenciamento de resultados. O nosso objetivo é analisar, verificar, né, se o gerenciamento de resultados ele está afetando a persistência dos lucros de alguma forma. E em estudos internacionais, né, teve um realizado na Coreia do Sul, outro realizado nos Estados Unidos, que foram um dos estudos base para o meu artigo. Eles verificaram que o gerenciamento de resultados operacionais ele está impactando negativamente, né, a persistência dos lucros. Então, surge a nossa primeira hipótese de pesquisa, né? O gerenciamento de resultados operacionais está negativamente relacionado com a persistência dos lucros. No modelo de DeShow, né, é conhecido que o resultado contábil ele é formado pelos accrues totais, né, da companhia, mais o fluxo de caixa operacional. Então, o que nós fizemos foi dividir, né, esse lucro entre accrues e esse fluxo de caixa operacional, e nós também nos baseamos na literatura, né, que se as despesas discricionárias, né, que as despesas administrativas com vendas, publicidade, ou os custos de produção, né, forem mais prováveis de serem realizados pelo fluxo de caixa do que pelos accrues, né, do que pelo regime de competência, realmente essas despesas normalmente, né, elas são pagas em cash, né, em dinheiro e não, né, pelo regime de competência. O gerenciamento de resultados operacionais ele pode afetar o fluxo de caixa operacional de uma forma mais intensa, se realmente, né, essas despesas, esses custos de produção estejam sendo realizados pelo fluxo de caixa e não pelos accrues. Então surge, né, a segunda hipótese de pesquisa. O gerenciamento de resultados operacionais afeta a persistência dos fluxos de caixa operacionais mais do que afeta a persistência dos accrues. Agora, partindo para a nossa metodologia, né, a população foi as empresas listadas na B3, em períodos anuais de 2010 até 2019. Nós escolhemos o período de 2010 porque foi quando foi implementado, né, as IFRS de forma efetiva. E a seleção da amostra ficou da seguinte forma: foram 367 empresas na população das empresas da B3, foram excluídas 226 empresas por falta de amostra e sobrou, né, a nossa amostra final, 141 empresas analisadas. Os dados foram coletados por meio da plataforma Economática e foi utilizada a regressão com dados em painel e também foi utilizado um painel balanceado, né? Todo ano teve o mesmo número de observações. E os gerenciamentos de resultados para atividades operacionais, né, os modelos empíricos para identificar as práticas, eles estimam os níveis normais das atividades operacionais e dessa forma os resíduos da regressão eles apresentam os níveis anormais, né? E foi escolhido o modelo de Roy-Shell-Dury, eu esqueci de colocar aqui, mas é um artigo empírico, né, que desenvolveram esses modelos. Então, o modelo das despesas discricionárias, que é esse, né, a variável dependente as despesas discricionárias, que eu utilizei a soma das despesas com vendas e administração, e a variável independente é a receita operacional líquida defasada, e todas as variáveis são divididas pelo ativo total defasado também. E o modelo do custo de produção, a variável dependente é o custo da produção, e ele é calculado como o custo do produto vendido mais a variação dos estoques. E as variáveis independentes são a receita operacional líquida do período, a variação da receita operacional líquida do período e a variação da receita operacional líquida do período anterior, e também todas as variáveis são divididas pelo ativo total defasado. Agora, o modelo de persistência dos lucros foi escolhido o modelo
exposto por The Show, né, et al. As autoras fizeram um artigo sobre qualidade da informação, e nesse artigo elas evidenciaram, né, esse modelo de persistência dos lucros. Então, como eu disse anteriormente, né, quando o lucro atual ele influencia o lucro futuro da companhia, como dá para ver aqui no modelo, né, esse evento é chamado de persistência dos lucros. E como eu disse anteriormente, né, as autoras deixam claro que você pode incluir variáveis além também das demonstrações financeiras, e nesse caso nós incluímos, né, a variável gerenciamento de resultados operacionais, que são os resíduos da regressão das regressões anteriores, e essa seria a nossa variável de interesse para a primeira hipótese de pesquisa. Essas são variáveis de controles condicionantes da persistência dos lucros, né? E também foi feito o controle por setoriano, né, com variáveis dummies de setoriano das companhias. E para a nossa segunda hipótese de pesquisa, como eu disse anteriormente, né, o lucro ele foi dividido em accrual e fluxo de caixa operacional. Esse accrual foi calculado com base no método direto, né, que é somente a inversão das igualdades da equação, que eu disse que o resultado contábil, né, é formado pelo accrual mais o fluxo de caixa operacional. As nossas variáveis de interesse são essas, e as variáveis de controle são as mesmas, e de controle setoriano também. Essas são as operacionalizações das variáveis. Eu não vou, né, expor para vocês, mas está aqui, porque senão vai acabar o tempo. E vamos partir para a nossa análise dos dados. O modelo básico, ele tem alta correlação, né? Então, mostra que o modelo básico de persistência dos lucros, ele corresponde ao que foi encontrado na literatura. Então, também foi utilizado duas medidas de lucro, né? Lucro 1 e lucro 2, que eu nomeei como lucro 1 e lucro 2. Então, é possível ver que o lucro 1, ele afeta, né? O gerenciamento de resultados afeta, sim, a persistência dos lucros negativamente, como prevê a primeira hipótese de pesquisa, o nível de significância de 10%. E já no lucro 2, é possível ver que também é afetado pelo gerenciamento de resultados operacionais, pelo resíduo da regressão, né? E ao nível 5% de significância estatística. E também é possível verificar que as variáveis de controle, o pagamento de dividendo, total de dividendo e perda também obtivemos significância estatística, mas a variável de tamanho da companhia não teve significância estatística no modelo. Aí, partindo para a segunda hipótese de pesquisa, o modelo básico também segue o que foi encontrado na literatura, porém, os accruals, né, no lucro 1 e lucro 2 obtivemos significância estatística, porém, o fluxo de caixa ele realmente não foi afetado pelo gerenciamento de resultados operacionais, né? Então, nós não podemos confirmar, né, a nossa segunda hipótese de pesquisa, que previa que o fluxo de caixa seria mais afetado do que os accruals. Porém, com os resultados, né, da regressão, nós podemos verificar que somente os accruals foi afetado pelos gerenciamentos de resultados operacionais. E as variáveis de controle, da mesma forma, seguiu o mesmo padrão do modelo da primeira hipótese de pesquisa. Considerações finais, né? Nosso estudo faz uma contribuição sobre a qualidade, para os estudos sobre qualidade da informação, né? Visto que nós utilizamos duas proxies da qualidade da informação e tentamos relacionar uma com a outra. O estudo teve como objetivo, né, analisar a relação dos gerenciamentos de resultados operacionais com a persistência dos lucros, e conseguimos ter indícios de que as companhias brasileiras podem estar utilizando a redução anormal nas despesas discricionárias e nos custos de produção para aumentar os lucros reportados do período, né? Ou seja, ele está afetando negativamente a persistência dos lucros. Limitações, podemos citar como os modelos de gerenciamento de resultados obtidos por resíduos de regressão. Na literatura existem alguns autores que fazem uma crítica, né, nesses modelos, porém esses modelos já são bem utilizados na literatura, né? Já tem bastante evidências empíricas de que eles funcionam, mas também pode ser considerado uma limitação. Também foi utilizado o painel balanceado, como eu disse para vocês anteriormente. Todo ano teve o mesmo número de observações. Com essa análise, podemos ter perdido alguns dados importantes, então os resultados poderiam ser diferentes se não tivesse utilizado um painel balanceado. E como sugestões de pesquisa futura, né, análise da persistência além dos períodos, né, não só em período posterior, né, também em períodos anteriormente às FRS,
a aplicação de outros modelos de gerenciamento de resultados conhecidos na literatura, porque existem vários, e verificar o impacto, né, do gerenciamento na persistências mediado pela adoção das FRS no Brasil, porque eu acho muito interessante ainda estudar, né, os efeitos da adoção das FRS no país. E é isso. Esses são os nossos contatos, né, meu e do professor Leonardo, e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Tá legal, Bruno, tá legal. Muito bacana aí seu trabalho, certo? Nós vamos. Bom, me fala o seguinte, Bruno. Esse trabalho é fruto de uma dissertação, uma tese, é um projeto? Como é que é? É minha dissertação de mestrado. Ah, Eu defendi ela em fevereiro desse ano. joia, parabéns, muito bom, legal. Obrigado. Bom, eu tenho algumas considerações aqui, né? O seu trabalho é muito bom, tem grande potencial, excelente, muito interessante, tem que mandar para a revista, né? Eu anotei algumas considerações que a gente vai lendo com um critério assim rigoroso do ponto de vista de ajudar, de contribuir, certo? Agora, na verdade é o seguinte, os detalhes que eu anotei são sugestões de melhoria, mas vamos assim dizer, mesmo que você não faça, não vai comprometer, entendeu? Então, assim, o legal é a gente fazer essas contribuições, né, discutir um pouco mais, quando vem uma mente de fora, de repente traz uma ideia, alguma coisa, percebe alguma coisa que na escrita você não percebeu, né? Então, são algumas sugestões aí para vocês, certo? Mas também nada que não é nada que vá, vamos assim dizer, colocar em xeque a consistência, a qualidade, tá? Nada disso, é só algo assim para vocês pensarem sobre isso. Lá na parte, lá no gerenciamento de resultado, no ponto lá 3.2, na página 10, né? Não sei se vocês pensaram sobre isso, de repente vocês já discutiram, ou às vezes nos vem em mente quando a gente se prepara para a banca, a gente sempre tem aquela preparação no sentido assim, provavelmente alguém vai me perguntar isso. Né? Aí você já fica, né? Não sei se vocês discutiram sobre isso. Você descreveu o modelo aí do Roche-Dury, né? Uhum. Já vi em vários artigos, ele é muito utilizado, né? A gente está tendo aí recentemente essa guinada de estudos de gerenciamento por atividade operacional, né? Recentemente. Eu tenho também feito pesquisas em qualidade de informação contábil, eu estava mais focado nos accruals discricionários. Essa Uhum. pesquisa de atividade operacional, já li várias, mas ainda não fiz, eu ainda não fiz. Então, por isso que eu tenho esse questionamento. Vocês utilizaram o Roche-Dury para captar aí, né, os efeitos aí do gerenciamento por atividade operacional. Legal, joia. Agora, e em relação aos outros modelos, por exemplo, a gente tem, você está um famosíssimo, Jones modificado lá, do accrual discricionário, não discricionário, você vai lá, apura o accrual total por abordagem de balanço, monta uma regressão para achar o não discricionário, a diferença ao discricionário, etc. e tal. Lá no Jones modificado, ele também tem o não discricionário. Assim como também na sua página 12, você também puxa lá os accruals, né? Para jogar lá na sua equação número 7, você tira os accruals também. Se a gente utilizasse o modelo Jones modificado para captar esses accruals não discricionários e efetuar a sua pesquisa por ele, teria mudança substancial nos resultados? Vocês chegaram a discutir sobre isso? Assim, eu sei que muitos pesquisadores aí, todo mundo já tem até sua opinião, mas assim, eu queria ouvir de vocês, o que foi de discussão entre vocês? Você usou o Roche-Dury, se eu utilizasse o Jones modificado para captar o AND, teria mudança substancial? Então, eu tenho um amigo, né, que ele faz doutorado lá na Universidade Federal de Santa Catarina, e a dissertação dele basicamente bem parecida com a minha, assim. E ele utilizou os accruals diccionários como proxy para gerenciamento de resultados. Ele já fez o estudo, só que tipo ele também fez o estudo incluindo a variável adoção das FRS, né? Então, a conclusão deles chegou também em uma conclusão parecida,
pelo que eu vi do estudo, sabe? Que também a, afeta a persistência dos lucros, mas o estudo dele também tinha, o estudo dele também tinha foco como as FRS, né? Tinha a variável mediadora FRS. Mas, se eu não me engano, o IFRS não fez tanta diferença no modelo, mas os acrústicos discricionários ele afetou também negativamente a persistência dos lucros. Então, o meu estudo eu fiz para o gerenciamento de resultados para atividades operacionais, justamente porque já tinham investigado o gerenciamento de resultados por accruals, né, na persistência dos lucros. E se eu não me engano, ele já conseguiu também publicar esse artigo numa revista já, ou a dissertação dele ele já publicou numa revista. E então, tipo, eu já tinha visto a dissertação dele, eu li a dissertação dele, achei muito interessante. E aí eu comecei a pesquisar, né? O que eu poderia fazer de novo, o que eu poderia fazer de diferente no trabalho. E aí eu também achei um artigo publicado na revista britânica de contabilidade e de uma autora lá, e ela fez justamente isso também. Ela verificou qual que era o efeito do gerenciamento de resultados por atividades operacionais na persistência. E lá ela também teve um resultado muito semelhante com o meu. Só o nosso resultado não foi semelhante quando a gente dividiu o lucro, né, nos accruals e no fluxo de caixa operacional. Aí o resultado dela deu a hipótese, ela comprovou a hipótese, né? Ela não rejeitou e a minha foi rejeitada. Entendi, legal. Não, é sempre interessante essa discussão, e também eu vejo que o Roche Drury, ele prega que ele é um modelo mais próprio para a atividade operacional, né? Se o foco do seu trabalho é atividade operacional, então é natural que de repente você vai usar ele porque ele captura mais diretamente, ao invés de pegar outro modelo que passa de forma indireta. Eu fico na dúvida, eu acho que eu no seu lugar eu descreveria alguma coisa nesse sentido sobre o porquê do modelo, sabe, defendendo o modelo. Aí você comenta, né, várias pesquisas no Brasil utilizam esse modelo. As pesquisas recentemente que estão sendo feitas sobre atividade operacional, elas têm utilizado esse modelo, enfim, de repente você pode, vamos assim dizer, vender um pouco o peixe nesse sentido, né, justificar o porquê desse modelo aí, tá? Mas enfim, é só uma ideia, né? Outra coisa, passando um pouco mais adiante, também é uma ideia para vocês aí que eu costumo fazer, que é o seguinte: lá na página 13 você tem lá uma tabelinha, né, com o construto ali das variáveis, enfim, operacionalização, sinal esperado, referências e tal. À medida que eu fui lendo, a hora que eu bati o olho, que eu vi as variáveis de dividendos, de início, eu fiquei um pouco, eu fiquei, vamos assim dizer, no linguajar popular, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque eu fiquei pensando, tá, mas qual seria a lógica? É como eu comentei com vocês, né? Eu tenho feito essas pesquisas aí, gerenciamento de resultado, mas pesquisa de persistência de lucro eu ainda não fiz, certo? Então, aí eu comecei a conjecturar, mas porque de repente se o lucro impacta no dividendo, então faz lógica, enfim e tal. Aí depois eu fui ver na página seguinte que você descreveu lá a interpretação direitinho, né, empresas que pagam dividendos possuem lucros mais persistentes e etc. Uma ideia que eu passo para vocês, se vocês julgarem interessante, eu costumo fazer o seguinte: quando eu jogo a tabela com as variáveis, eu costumo falar antes ou depois ali perto, eu costumo descrever um pouquinho a lógica, por que eu estou jogando essa variável, certo? Você até colocou aqui, ó, o sinal esperado, as referências, não? Perfeito, ótimo. Agora, eu descreveria um pouco assim, a lógica, por que eu incluo tamanho, perda, e de repente eu busco pesquisas anteriores, né? O fulano de tal, ele encontrou que dividendos acontece isso, perda influencia assim, assim, assim. Então, acho que pode ser interessante para contextualizar, situar a leitura, né? E ficar tudo, de repente, ter um pouco mais de clareza, tá? Mas é uma sugestão, é o que eu faria, certo? Porque, assim, à medida que eu fui continuando a leitura, fui lendo, aí fechou para mim a ideia direitinho, só lá na página 15, aí que eu percebi, opa, legal, não, tá perfeito, tá certinho essa variável, joia. Né? Então, de repente, seria interessante, E né? foi uma sugestão do avaliador também. Tipo, eu falar o porquê de Entendi. incluir e tal, e eu vou consertar, com certeza.
Eu já Entendi, comecei a dar uma entendi. mexida porque eu já tenho que enviar para a revista. Ah, sim, dá É. uma caprichada, né? Eu acho que você consegue uma publicação muito interessante, né? O Uhum. trabalho é muito bacana. E também, não sei se vocês discutiram também outras possibilidades, não sei se você pretende continuar fazendo pesquisa depois do mestrado, enfim, tem possibilidades também, eu já tenho visto alguns trabalhos sobre que pesquisam os atributos de qualidade de informação contábil, um confrontando com o outro. Parece engraçado de início, né? Parece engraçado, mas Uhum. pode procurar aí que você acha trabalho que estuda gerenciamento e conservadorismo, tipo, Uhum. como que um impacta no outro, um Impacto outro. influencia o outro, tal. De repente, você poderia colocar aí também uma ideia, persistência em conservadorismo, sabe? Uhum. Encontrar alguma coisa nesse sentido, né? E, ô Bruno, eu anotei o seu e-mail, certo? Como eu tenho comentado, eu tenho feito aí umas pesquisas aí de qualidade, de informação contábil, mais voltado para gerenciamento de resultados. Eu até recentemente enviei um trabalho lá no Enampad desse ano, foi aprovado, deu certo, vou apresentar em outubro. Olha. Eu tenho um foco de estudo em ativos intangíveis, e aí eu estudei, né, ativos intangíveis, gerenciamento de resultado e tal, e eu fiquei com essa curiosidade, né, porque eu fiz a cruz discricionários, e eu fiquei com essa curiosidade, não, mas de repente uma hora eu vou partir para atividade operacional, então eu vou te mandar um e-mail, de repente a gente Pode consegue mandar. conjugar alguma coisa Uhum. aí, você tem um banco de dados, eu já tenho, de repente a gente encontra alguma coisa aí, e pode sair algo interessante, né? Uhum. Só mais um detalhezinho também para vocês pensarem, não sei se vocês chegaram a discutir sobre isso. Você colocou, você captou os efeitos de ano, né, lá no seu modelo, certo? Uhum. Você colocou lá o controle de ano, apesar que você não enfatizou os resultados por ano. Não, não tem problema, é porque não era Uhum. o seu propósito, não tem problema. Mas a gente tem visto muita pesquisa que fala que o gerenciamento tende a ter uma relação com o período de crise, né? Tem pesquisas que demonstram isso aí, ele tende Sim. a se relacionar também com períodos de crise. Então, não sei, uma sugestão, de repente, você poderia colocar a dummy de ano para captar período de Sim. crise, por exemplo, 2015, 2016. Não sei Sim, se foi uma vocês sugestão chegaram. na banca também, então eu já tô encaminhando para fazer. Ah, então tá. Sugestão Entendi, para. entendi. Pô, então eu só estou repetindo o que eles falaram. Ah, não, Não tem mas problema. aí eu já sei o certo que tem que fazer, né? Tá certo. Não, legal. Então tá, Bruno, parabéns pelo seu trabalho, excelente trabalho, tem muito potencial. Gostei muito de ler, aprendi com você, é muito interessante, tá? E depois a gente faz um contato aí e quem sabe a gente junta forças para conseguir novas pesquisas, novas Pesquisa, claro. conquistas. Uhum. Com Tá bom, certeza. Bruno? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Alguém tem alguma pergunta aí para o Bruno? Acho que não. Tudo ok, então? Bom, pessoal, então agradecer o Bruno mais uma vez, né, pela participação, excelente trabalho, vale a pena ser lido, tá? Quem ainda não leu pode pegar lá nos anais, muito interessante o trabalho, tá certo? A Raquel tá parabenizando aí. Então, valeu, Bruno, um abraço, valeu. Abraço, Agora eu senhor. vou passar para o Álvaro, tudo bem, Álvaro? Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Só Tudo um bem, pouquinho ruim né? da garganta. Tá certo, é o friozinho. Você tá no Pernambuco, Álvaro? Isso na verdade, estou no litoral do Piauí. Por conta da pandemia, a gente está fazendo o doutorado remoto. Legal, joia, joia. Então você está no doutorado, você está na minha, você está igual eu, você está na mesma etapa que eu e o meu amigo Edilson, que está aí também nos assistindo, né? O Álvaro, então, eu vou passar para você, você vai fazer sua apresentação, seu trabalho, que também está excelente, que eu já vi, muito bacana, né? Tem muita coisa É, para mudar, mas agradeço aí o apoio. o propósito é esse mesmo, o propósito é a gente contribuir e discutir, né? Então, vou passar para você aí, Álvaro, você tem uns 15 minutinhos, certo? Vou Tá bom, desligar aqui o meu áudio, pode ficar à vontade, projetar sua tela, tá bom? tá ok.
Só um momento. Bom, acho que dá para todo mundo ver agora, né? Sim, tudo ok, perfeito. Bom, pessoal, saudações a todos. O trabalho que me coube aqui dentro de uma disciplina do doutorado, a primeira, então ainda há algumas coisas que a gente precisa modificar, foi uma parceria com o professor Assuero, Maurício Assuero Lima de Freitas, com a ideia de tratar sobre governança corporativa e performance financeira em cenário de crise durante a pandemia do Covid-19 e evidência em cima de bancos brasileiros. Bom, vale destacar que o professor Maurício Assuero é da Universidade Federal de Pernambuco e também professor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, é doutor em Economia pela UFPE, tem expertise em métodos e modelos matemáticos, econométricos, estatísticos, teoria monetária, financeira, com projeto de pesquisa em políticas públicas e saúde no Sistema Único de Saúde do Brasil. E, no meu caso, sou discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal de Pernambuco e também professor do Magistério Superior lotado no Departamento de Ciências Contábeis e Jurídicas da Universidade Federal do Piauí, agora a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, porque a gente está desmembrando. Bom, a ideia do artigo é em cima de análise do mercado, de múltiplos interesses envolvidos nas gestões das empresas e sua aplicação em cenários de crise, especialmente em meio ao cenário atual da pandemia com o Covid-19 e seus impactos econômicos nos diversos setores, focando na possível mitigação de seus efeitos dentro do mercado de capitais brasileiros, uma associação relacionada a segmentos de listagem de governança, com especial atenção para as instituições financeiras bancárias. Então, a ideia aqui é partir do seguinte problema de pesquisa que motivou esse trabalho, que seria qual o comportamento da performance financeira dos bancos brasileiros, dentre os listados nos segmentos de governança da Brasil Bolsa Balcão, B3, que possa ser um indicador de avaliação de impactos diante da crise gerada pela pandemia do Covid-19, buscando uma possível associação, esperando que se fosse negativa, entre estar no segmento de listagem, de nível de governança, e as empresas, e a questão da rentabilidade das empresas. Portanto, na revisão de literatura, a gente partiu de um referencial de pesquisas empíricas sobre desempenho empresarial, de modo a identificar principais proxies para desempenho financeiro contábil. Então, a gente fez aqui a análise de financeiro contábil e não de mercado, que tenham sido relacionados com governança corporativa e o setor bancário. Também foi realizado um estudo biográfico de trabalhos internacionais mais recentes envolvendo os efeitos da Covid-19 no mercado, demonstrando, em alguns casos, possíveis mitigações a riscos de maiores impactos negativos, como sinais para os investidores do mercado de trabalho, do mercado de capitais, desculpa. Dessa forma, chegou-se à hipótese a ser testada nesse trabalho que as instituições financeiras bancárias listadas nos níveis de governança deveriam ter maior desempenho empresarial, destacando-se das demais, ainda que sofram com a crise gerada pela pandemia do Covid-19. Então, levantando aqui para a questão da metodologia ainda, e para alcançar seu objetivo, a estratégia utilizada foi o levantamento das instituições financeiras bancárias da B3, com o período de 2016 a 2020, identificando os níveis de governança corporativa na B3, o desempenho financeiro coletado na base de dados economática, usando o proxy contábil, o desempenho contábil ROA.
E o modelo econométrico teve como variável dependente o ROA e como independente as DAMEs para identificar o nível de governança listado e o período referente da pandemia do Covid-19. Aqui já tem a limitação referente a não ser uma regressão efetivamente de painel de efeitos fixos. Ela foi gerada como se fosse um poolet, e faltaram algumas variáveis de controle. De qualquer forma, as etapas da metodologia nessa figura começou com a coleta de dados, estatística exploratória das variáveis coletadas, seguido de testagem de normalidade e homogeneidade das variáveis para a decisão a seguir, se faria um teste inicialmente de média, só para comparar se acontece ou se não acontece, se há uma diferença estatisticamente significante das empresas que estão, seja no nível 1, nível 2 ou novo mercado, e daquelas que não estão, no caso, as empresas, os bancos, né? E aí usaríamos, se fosse o caso, a ANOVA de um fator, ou, se não paramétrico, o teste de Kruskal-Wallis. Ao final, foi rodado o modelo de regressão que foi proposto pelo trabalho, como eu já avisei aí, com a limitação de não ter efeitos fixos nem ter variáveis de controle. Bom, a parte descritiva foi interessante, porque a gente fez, os dados foram coletados trimestralmente, então a gente pegou desde 2016 até 2020. A gente consegue perceber nesse boxplot comportamento da variável ROA, demonstrando menor valor nos 2 últimos trimestres de 2017 e início de 2018, com recuperação nos trimestres até o 4º trimestre de 2019. A partir do 1º trimestre de 2020, evidenciou-se uma queda na rentabilidade do setor, com menor média no 3º e 4º trimestre de 2020, apesar de menor observação de valores ausentes no Economática, porque a gente tinha ainda não tinha todos os valores referentes ao 4º trimestre à época da coleta. O efeito baixo da média de rentabilidade pode ser observado no período correspondente ao início da pandemia de 2019. O ano de 2020 apresentou uma queda mediana entre seus trimestres, além de uma queda da dispersão durante o período da pandemia. O segundo gráfico, a segunda figura aí, ela vai demonstrar um comportamento entre entre os segmentos. Então, em todo o período estudado, a maior média é evidenciada no segmento tradicional, mas é o segmento com maior amplitude, maior desvio padrão de rentabilidade, porque está aí envolvendo empresas que poderiam estar com melhor nível de governança, mas preferem não por estratégia, não se colocar. E o nível 1 de governança apresentou a segunda maior média do ROA, o nível 2 apresentou o maior erro padrão entre os segmentos. Já o novo mercado teve o menor desvio e um erro padrão de rentabilidade, demonstrou menor variação entre os dados observados, o que pode ser um sinal de menor risco para os investidores, maior estabilidade financeira, em média entre os segmentos. Considerando que as premissas de normalidade e homogeneidade das variâncias, as 2 premissas da ANOVA não foram satisfeitas e tendo grupos tamanhos desiguais entre os segmentos de listagem, o teste não paramétrico Kruskal-Wallis foi realizado para testar a diferença de média do ROA apresentado nessa tabela. O teste evidenciou uma diferença de rentabilidade entre os segmentos das instituições financeiras. Dessa forma, é possível aceitar que há diferença de rentabilidade, pelo menos entre um dos segmentos de listagem, de governança, em relação aos demais. No entanto, vale-se ressaltar que a variabilidade do segmento tradicional levou um mean rank maior no teste, que pode sugerir que os bancos desse segmento, apesar de maior risco nos resultados financeiros, apresentam maior rentabilidade. Rodando o modelo de regressão, ele teve baixo poder de explicação,
mas os coeficientes gerados de forma significativa, ao menos no nível de 10% de nível de significância, rejeitando sua possível nulidade. A exceção é para o coeficiente da variável Covid-19, ela teve um p-value muito alto, 0,648. O modelo vai sugerir que a participação dos segmentos de listagem tendem a diminuir o valor de rentabilidade da rentabilidade financeira contábil dos bancos. Isso foi um resultado não esperado. Então, rejeita-se a hipótese da pesquisa de que as instituições financeiras listadas nos níveis de governança possam ter desempenho financeiro maior, destacando-se das demais dentro do período da pandemia do Covid-19, contrariando os resultados da revisão de literatura. Foi evidenciada uma queda de rentabilidade pelo índice ROA no período da pandemia do Covid-19, no ano 2020, se comparado com o último trimestre de 2019. No entanto, foi possível observar também menor variabilidade de performance financeira no novo mercado, o que a gente enfatiza aqui que pode sugerir menor risco de rentabilidade, mas não com maior valor, em média, que os demais segmentos. Como limitação, a pesquisa não pôde ter acesso também aos dados do último trimestre, os dados completos de 2020, não disponíveis à época na base de dados economática até a submissão do trabalho. Mas acredito-se que os dados não apontariam evidências da forma como foi a regressão favoráveis à hipótese do estudo, que foi rejeitada nos testes com os dados disponíveis. É preciso reavaliar essas práticas de governança para o setor financeiro, visto que suas práticas de listagem de governança e enforcement do setor são críticos para a economia e o sistema financeiro nacional, a fim de maior sinalização para o mercado sobre o preparo dessas instituições para enfrentar situações de crise econômica generalizada, como a provocada pela pandemia do Covid-19, com monitoramento adequado das práticas de gestão e mitigando os efeitos de problemas de agência. As práticas de governança no setor devem buscar satisfazer a função objetivo em gerar maior valor agregado e entregar resultados financeiros mediante os princípios como transparência, conformidade e prestação de contas, mas que também favoreça a confiabilidade das demais partes interessadas no mercado para a sustentabilidade de suas transações financeiras e enfrentamento de novos desafios. Bom, era isso. Tentei fazer o mais rápido possível. O trabalho ele precisa de algumas pequenas modificações na parte inicial da metodologia, já de antemão, e queria agradecer a questão dos avaliadores e espero receber mais sugestões para melhorar esse trabalho que não está, obviamente, concluído. Tá legal, Álvaro, que joia. Muito bom, parabenizar você pelo trabalho, certo? É uma proposta bem interessante. Se você puder, pode desvincular sua tela, pode deixar só você aí, não precisa compartilhar mais. Estou tentando fazer aqui, peraí. Acontece, é assim mesmo, a gente vai aprendendo. A propósito, muito interessante sua apresentação, gostei do visual, tá? Muito legal aí os slides aí, né? Os gráficos aí da Bolsa, muito interessante. Tá. Então, é o seguinte, eu não estou... A minha tela aqui, eu estou tentando ajustar. Tira o seu compartilhamento aí. Peraí. Se não conseguir, não tem problema. Só para tirar o seu compartilhamento, só se for possível. Pronto. Joia, perfeito. Só para ficar mais fácil para a gente conversar. Bom, muito legal o seu projeto, sua proposta, muito interessante. Eu vejo que é uma proposta, como você comentou, né, que você está aí desenvolvendo, vocês estão discutindo sobre isso. Muito legal, tem um potencial muito grande. Continue nela, não descarte, continue nela, certo? Porque você tem a atualidade na mão aí, né? Você tem a faca e o queijo na mão aí, a atualidade aí da Covid para evidenciar, ainda mais aí no setor de bancos, que é grande foco sempre,
ok? Então, achei muito interessante aí a atualidade, inclusive nas literaturas que você pegou, né, que eu percebi, muita literatura recente aí, 2020, 2021, muita coisa falando bastante sobre a Covid mesmo, né, os seus efeitos, impacto da pandemia no mercado. Então, tem uma proposta muito interessante aí, com muito potencial. Como eu comentei anteriormente, também lá no trabalho do Bruno, são sugestões, considerações de adaptação, de melhoria, aí você discute com os professores, vê o que acha, né? O propósito nosso é ajudar. Então, vamos dizer assim, são algumas coisas aqui que eu faria no seu lugar, vamos assim dizer. Se o trabalho fosse meu, eu iria tocar dessa maneira, né? Mas também fique à vontade para discordar. Cada um tem um ponto de vista de pesquisa, e a ciência desenvolve desse jeito. Bom, vamos lá. Você comentou lá no final, na sua limitação, que não capturou o quarto T, 4T de 2020, né? Como é um trabalho que você está mexendo, você disse, está desenvolvendo, então eu sugiro você pegar, né? Pega aí esse quarto T de 2020, e, se possível, se achar que é interessante esperar mais um pouquinho, pegar mais alguns trimestres depois, que aí você vai ter uma visão assim, o antes, o depois, recuperação, enfim, Pega pode mais o ser uma efeito ideia. para pegar mais o efeito da pandemia, né? Isso, porque assim, é que muitas vezes, né, eu tô acostumado a ler isso nas literaturas até de economia, quando o pessoal fala assim, quão severo foi o efeito de uma crise? Não foi só o fundo do poço, foi o tempo que você demorou para recuperar também, sabe? Como é que você estava antes, como que caiu e o que aconteceu depois. Eu vejo muito essa discussão até em livro de economia. Então, assim, é uma sugestão, uma ideia para vocês, né? Agora, eu tenho principalmente aqui, o trabalho está bem escrito, bem encaixado as ideias, referencial teórico. Lá na governança, aspecto 2.2, na página 5, você faz um breve relato aí dos clássicos, desde o Berlin-Mins até o Jensen, o Laporta, enfim, de um modo breve. Achei legal, interessante, por quê? Porque às vezes você não precisa ficar repetindo o que já se sabe tanto, né? Só por talvez protocolo, não sei. Você deu ali um breve relato, a pessoa que se interessar, ela vai buscar essas fontes aqui para fazer as suas leituras, né? Agora, eu tenho principalmente dois questionamentos, assim, dois pontos de vista, né? Também, assim, como eu comentei na sessão anterior, são questionamentos que a gente faz com um propósito, assim, no bom sentido da palavra, de incomodar, de gerar um incômodo, né? De colocar uma pulga atrás da orelha, no sentido, assim, da gente pensar, espera aí, se eu tivesse pego aquela outra variável, e se eu tivesse regredido de outra forma, chegaria em outro lugar, enfim, né? Então, assim, só algumas ideias. Você... Lá na página 6, no finalzinho do tópico anterior, antes de entrar o 2.3, você está falando, né? Ao invés de construir o índice de governança, você optou por pegar os segmentos de governança, novo mercado, nível 1, nível 2. Tem muitas pesquisas que eu tenho visto, que o pessoal parece que já não está focando mais em nível de governança, eles estão apurando uma espécie de um score de governança, né? Você pega aspectos específicos de governança, questão de conselheiros, quantidade, independência, rotatividade, remuneração de executivo, esse tipo de coisa, até gênero tem, enfim. E aí eles pegam essas informações e montam um score de governança, como se fosse uma nota, né? Não sei se vocês chegaram a discutir sobre isso, sabe? Eu acho que, de repente, uma ideia para vocês experimentarem, né? Poderia ser fazer isso, ao invés de você pegar nível de governança, partir para esses scores específicos de governança. Tem muitos trabalhos que fazem isso, tá? Não me vem algum aqui de mente exatamente, mas se você fizer essa pesquisa, você acha assim, certo? Por que isso é interessante? Porque os níveis de governança têm muito aspecto ligado à gestão e até a valor que os níveis de governança não captam, né? Principalmente entre nível 1 e nível 2, certo? Só para te dar um exemplo, vou te dar um exemplo até de pesquisa minha.
Há 10 anos atrás, lá se vai um tempinho, eu estava aqui no Congresso USP, ou melhor dizendo, aqui não, lá na FEA em São Paulo, né? Eu estava lá, apresentei um trabalho de ativos intangíveis, governança corporativa e tal, e aí naquela época a gente constatou que o novo mercado era um diferencial, era um segmento como se fosse um selo de qualidade que aumentava a intangibilidade das empresas, né? Era um diferencial. Então, mas isso lá em meados dos anos 2000, um pouco depois que ele foi lançado. Hoje, na pesquisa que eu fiz, que até por sinal eu vou até apresentar daqui a pouco em uma outra sala aí, parece que isso já não acontece mais. Eu fiquei surpreso. Eu já não. O efeito do segmento novo mercado já não foi fortemente captado para a intangibilidade de empresa, mas aí depois a gente pensando, discutindo, a gente chegou no seguinte: bom, uma possibilidade é o quê? Uma sugestão é o quê? O que era diferencial há 15 anos atrás, hoje é necessidade. Hoje é necessidade. Lá em meados dos anos 2000, o novo mercado era selo de qualidade. Hoje é meio que necessidade. Toda empresa que faz IPO entra no novo mercado, né? Então, assim, eu tenho visto muitos questionamentos nesse sentido, quando você separa os níveis formais de governança. Então, uma ideia que eu passo para vocês, apurar indicadores específicos, né, de governança conforme esses scores, enfim, tem muita pesquisa que faz isso, é só uma sugestão para vocês. Lá no seu modelo, na equação 1, você comentou que é o pooled regression, né, eu também fiquei nessa dúvida e você descreveu para mim. Eu acho interessante você falar isso no trabalho. Parece que eu não vi. Me perdoe se eu passei batido aqui, de repente eu não percebi, mas eu acho que eu não vi. Eu acho que você pode explicar também esse sistema que é o pooled regression. Por que vocês não optaram em incluir algumas variáveis de controle? Vocês preferiram não colocar? Vocês Não, discutiram na verdade foi limitação deste apresentador. Na época a gente estava fazendo a primeira disciplina de econometria e a gente não estava trabalhando com dados em painéis e outras variáveis que pudessem deixar o modelo mais robusto mesmo. Mas eu pretendo colocar assim. Tá, entendi. Pode ser interessante, né? Com certeza. Só aquelas variáveis de controle representativas, né? Você não precisa de encher de variáveis só para aumentar o R2, né? Para viesar o R2. Não faz graça. Só algumas representativas. Outra coisa também, uma sugestão, é o seguinte, lá na página 14, você fala um pouquinho da estatística descritiva, né, dos segmentos, inclusive depois você colocou o box plot, né? Então, o que acontece ali? O novo mercado ele está muito concentradinho, né? A variância ali, desvio padrão muito pequeno. O que eu costumo fazer também? Uma ideia, né? Se vocês acharem interessante, quando eu vejo algum resultado que é muito enfático, é provável que o leitor ele vai ficar pensando sobre aquilo. Por que será que é assim? Por que será que, né? Então, de repente, pode ser interessante vocês darem umas sugestões, fazer um pouco de interpretação nesse sentido. Olha só, isso me alertou, principalmente a hora que eu vi o gráfico ali do box plot. Olha lá, tá a barrinha do novo mercado achatadinho, né? Pequenininho, tá muito concentrado. Então, isso aqui chama atenção, né, para a gente que tem esse perfil assim, né, contador que tem esse perfil analítico, né, você olha em número, quer identificar coisas, quando você tem um resultado estatístico muito enfático, eu sugiro você interpretar um pouco sobre aquilo, por que será que é desse jeito, por que será que o desvio padrão do novo mercado foi tão pequeno, será que é porque, olha lá, o N foi menor, né, menor quantidade de observações, enfim, poderia ser porque, aí não sei, tô conjecturando, tô levantando hipótese, tá? Nem sei. Poderia ser porque, por exemplo, no novo mercado existem pesquisas que demonstram que o novo mercado tende a ter menor gerenciamento de resultado. Poderia ser por isso? Se você tem lucro de mais qualidade, de repente, mas não sei, eu só estou levantando aqui, né? Então, assim, poderia ser uma sugestão interessante. Quando você tem um resultado tão enfático, você descrever um pouquinho sobre ele, né?
Bom, Álvaro, então, são algumas ideias. Eu vou fazer o seguinte, eu também estou preocupado aqui com o tempo, né, para a gente ter outras sessões, né, e isso tem que ser finalizado agora, né, olha lá, o pessoal do apoio ali tá me chamando aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já anotei o seu e-mail lá da página oficial, já anotei o seu e-mail. Outras considerações que eu tenho aqui, na verdade, eu anotei um monte de coisa. Outras considerações eu vou te mandar por e-mail, tá certo? Júlio, E aí, muito obrigado. tá bom? E aí, qualquer coisa você me retorna, certo? Sim, E parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela pesquisa, tem muito potencial. Manda um abraço para o seu professor, certo? E vamos lá, contem comigo no que precisar. Quero agradecer a todos aí que participaram dessa sessão, né? Todo o pessoal aí. Grande abraço a todos e vamos continuar no congresso aí. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Valeu. Abraço, gente. Até mais, valeu.